Glória a Deus. Gênesis no capítulo 4, versículo 1. Hoje os irmãos percebem que eu estou um pouco rouco, né? Não vai dar para fazer aquelas palhinhas, viu, Hudson? Que você gosta tanto, né? Não estava gritando Palmeiras, não. Fica tranquilo. Gênesis no capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Só até aí. Queridos, nós vemos aqui um episódio que faz a gente refletir um pouco sobre a nossa própria vida, quem nós estamos sendo nesses dias, se nós somos Caim, se nós somos Abel. Na verdade, não quero nem pensar que nós chegamos a ser Caim completamente, mas será que há um pouco de Caim em nós? Acho que assim é melhor falar. E quanto de Abel há em nós ainda? Esses dois homens se apresentaram diante de Deus, fazendo cada um uma oferta. Gente, ofertar ao Senhor é uma coisa boa, não é? Diante de Deus. Deus pediu para que a gente fizesse isso. Deus nos ensinou com a sua palavra que nós ofertássemos a Ele. Deus nos ensinou essas coisas. Mas olha que coisa interessante, Abel entregou uma oferta que agradou ao Senhor. E Caim entregou uma oferta que não agradou. Mas Caim também estava fazendo aquilo que Deus estava pedindo? Olha, a Bíblia não diz nem que Deus pediu uma oferta, eles quiseram oferecer. Só que a gente tem que tomar o cuidado de estar oferecendo a coisa certa para o Senhor. E sabe o que você vai oferecer para o Senhor? A sua vida. Existe uma coisa chamada graça comum, que é a bênção do Senhor sobre qualquer pessoa, não importa o que ela seja, o que ela faça e o quanto ela ame o Senhor. Por isso, aquela teologia de que se você agradar o Senhor, você vai ser abençoado, e se você não agradar, você vai ser amaldiçoado, a primeira parte, eu até acredito que ela seja de fato tem algum fundamento. Mas essa segunda parte, que se você desagrada o Senhor, você não vai, por exemplo, prosperar? Isso eu já desconfio um pouco. Porque existe uma coisa chamada graça comum, como eu falei, que Deus dá a qualquer pessoa. A vida, por exemplo, é uma graça comum. Deus dá para o ímpio e Deus dá para o justo. Deus dá para o bandido, Deus dá para o mocinho. Talentos. Deus dá inspirações
para os homens fazerem filmes, músicas, teatro, arte. Deus dá para o ímpio, Deus dá para o justo. E isso não depende da nossa devoção a Ele. Dinheiro, Deus dá para mim, Deus dá para o ímpio, Deus dá para o justo, Deus dá para você. Isso tudo é graça comum. Salvação é uma coisa que tem condições para você alcançar. Outras coisas na vida, não. Nós ganhamos e fazemos com ela aquilo que nós bem entendermos. E é essa bem a palavra mesmo. Você pode fazer o que você quiser com aquilo que Deus te deu. Só que depois tem um acerto de contas. Deus dá para nós tudo, isso que eu falei. E você vai ver Asaf lá no Salmo 73, até questionando Deus, por que Deus às vezes dá mais para o ímpio do que para ele. Falou assim, Senhor, o ímpio até a morte dele é boa. O ímpio, quando ele vai morrer, ele morre sem dor, sem aflição. Por que o ímpio, em tudo que ele faz, ele prospera e eu não? Asaf começa a questionar a Deus, e no final do Salmo, Asaf chega numa conclusão e ele fala assim, mas quando eu entrei no Santo dos Santos, aí eu vi a recompensa do justo. Ou seja, meu irmão, por mais que Deus dê tudo o que você pode ver Ele dando para aqueles que estão lá fora, que às vezes não creem nele, não obedecem a Ele, nem sequer acreditam nele, ou se acreditam, não querem saber daquilo que Ele se importa, daquilo que Ele gosta, e não se esforçam para agradá-lo. Uma coisa eu sei, essa presença, esse cheiro gostoso que você deu no Espírito Santo agora, eles não dão. Só em raras exceções, quando o Espírito Santo de Deus quer pegar esses homens. Quando você entra na presença de Deus, você vai ver que na presença dele não tem graça comum, porque depende também do nosso posicionamento. Então tem coisa que depende de mim e de você, tem coisa que não. Aquilo que não depende de nós se chama graça comum. E Deus deu então a vida para Caim e Abel, e Deus deu a oportunidade dos dois ofertarem. E aí eu quero falar sobre a graça comum linkando a isso, porque assim, os dois quiseram oferecer a Deus alguma coisa. Mas um ofereceu uma coisa que Deus ficou feliz e se agradou dela, o outro não. A vida que Deus te deu para que você possa agradá-lo também por ela. Agora você já parou para pensar que talvez você esteja fazendo alguma coisa que é certo, mas você não está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer? E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque Caim ofertou ao Senhor e isso é algo que Deus pede, sim, mas ele não fez a oferta certa. Isso fala do nosso propósito de vida, fala da nossa vocação. Você já parou para pensar que talvez você esteja a sua vida inteira construindo, ou melhor, você esteja na sua vida inteira fazendo um bolo de baunilha, e quando você chegar no céu para entregar para Deus, Ele vai falar assim, eu gosto mesmo é de bolo de chocolate. Já parou para pensar que talvez você esteja fazendo, tudo que você está fazendo não é pecado, mas talvez não seja a coisa que Deus está pedindo para você fazer? Porque aquilo que é pecado, a gente não tem nem que discutir isso, aí a gente já tem que parar de qualquer forma. Isso aí não tem nem muito o que pensar, é se arrepender mesmo e mudar de vida. É pegar o caminho, como o Eudes estava falando, né, no domingo passado, você está indo por um caminho, quando você se arrepende, você vira e volta, e segue o outro caminho. Um caminho completamente oposto àquele que você estava fazendo antes. Você pega um retorno numa rodovia e volta para o lugar de onde você veio, para voltar fazendo tudo certo de novo. A Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da de Caim, mas não fala que Deus rejeitou Caim por causa da oferta. Então eu digo uma coisa para vocês, Caim, até o momento que ele ofertou e Deus não se agradou da oferta dele, Caim ainda estava salvo. A salvação, meu irmão, você já tem em Jesus Cristo.
Fique tranquilo, mesmo que você não esteja alinhado com a sua vocação, com aquilo que Deus te chamou para fazer, pelo menos você vai morar comigo lá no céu. Eu ou você, estando errado ou não na nossa vocação, talvez nós não agrademos a Deus com aquilo que nós estamos fazendo, mas Ele não está nos rejeitando por isso. E sabe de uma coisa? Caim errou, e Deus, na sua condescendência, ou seja, na sua capacidade de descer até o homem errante, até o homem pecador, desceu e foi conversar com ele, depois dele ter pecado. Ou melhor, depois dele ter feito uma oferta que Deus não se agradou. Caim cometeu um primeiro deslize, que era o mais leve de todos, ofertou algo que Deus não queria receber. Depois ele cometeu um deslize um pouco mais complicado, ele se irou e descaiu-lhe o semblante. Deus olhou para Caim e falou assim: alguma coisa tem de errado com esse rapaz. Ele não é disso. Deus desceu do céu e foi lá falar com Caim e falou assim: Caim, olha lá o versículo 6. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Deus fazendo uma pergunta para ele. Caim, você está bravo aí, eu estou vendo que você está irado, estou vendo que você não ficou muito feliz com a minha resposta sobre a sua oferta, mas se você mudar agora, você não vai conseguir? Olha Deus dando uma oportunidade de graça para Caim, uma oportunidade de salvação para ele. Olha Deus olhando para Caim, mesmo ele fazendo aquilo que Deus não pediu e falando assim: Caim, vamos tentar de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus olha para mim e para você como filho. Quando a Melissa falava errado, eu não achava feio, eu achava bonitinho. Mas ela falou errado, falou, mas é minha filha. Tem coisa que até hoje a gente nem corrige porque é bonitinho de ver até agora. Então, quando a Melissa falava errado, tentando falar o certo, a gente se alegrava por ela. Ela tentando conversar, ou seja, se relacionar conosco, ela errava, mas o que a gente ia fazer? A gente ia lá e olhava para ela com alegria. Assim é Deus para mim e para você. Por isso que quando você vai fluir no Espírito, por exemplo, vai fluir no poder de Deus, talvez você não saiba fluir muito bem. Aí você vê um irmão do seu lado falando em línguas, e você olha e você fala assim: como é que é isso? Eu quero falar também. Mas eu tenho medo de falar e está falando besteira, não está falando aquilo que Deus pediu. Não tenha medo de falar. Fala, mesmo que seja errado, Deus vai olhar para você e vai falar assim: que bonitinho, está tentando. Amém? Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus, gente. Deus olha para mim e para você tentando fazer o certo, e Ele não te rejeita por isso. Ele não rejeitou Caim porque Caim errou. Ele olhou para Caim e falou assim: Caim, eu vi que você tentou. Dessa vez você não acertou, mas se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito também? Ou seja, Deus desceu na terra para ensinar aquele que estava errando. Deus, quantas vezes Deus olhou para mim e para você, viu você errando, às vezes até em coisa que desagrada Ele mesmo, que Ele rejeita mesmo, e falou assim: filho, vamos levantar, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. Filho, eu estou aqui para te ajudar. Você errou, mas eu estou morando dentro de você exatamente para corrigir essas coisas. Mas aí quando Deus olha para nós tentando fazer o certo, Ele é ainda mais compadecido, porque Ele olha para mim e para você. Às vezes, como no caso, entregando uma oferta, mas com a motivação errada no seu coração, Deus vem e fala assim: filho, você entregou uma oferta, legal, mas não é essa a motivação que estava no seu coração que eu queria que tivesse. Deus ama aquele que dá com alegria, e não aquele que dá por pesar ou por constrangimento. Ou talvez você, como eu estava falando aqui, quer fluir nos dons, e você de repente ouve do Senhor uma palavra, e você fica pensando assim: será que é coisa do meu pensamento, ou será que é coisa de Deus mesmo? Testa os espíritos, meu irmão. Quando você tiver uma impressão que pode ser Deus, vai lá e tenta. Gente, eu já passei muita vergonha com isso, cara. E eu conto para vocês, uma vez eu cheguei no meio do tráfico de drogas ali do São Camilo, ali, os caras que estavam tudo vendendo droga, eu estava num relacionamento com Deus muito furado, cara.
Pensa num cara caído, um Caim da vida aí. E eu falei, Deus, ó, eu quero me levantar. E o negócio é o seguinte, eu quero mostrar para o Senhor que o Senhor pode me usar. Eu quero mostrar para o Senhor que o Senhor pode contar comigo. Eu vou ali, vou pregar para aqueles meninos ali. E eu sozinho. Aí fui lá e cheguei para os caras, falei assim, aí, qual é? Até parece, né? Cheguei, mano, mó humildão assim, né? Com medo até, né? Porque Deus não mandou fazer nada disso e eu estava lá indo fazer. Falei assim, ei, rapaziada, eu queria entregar uma palavra para vocês. Aí os caras estavam sentados, levantou e todo mundo fez uma roda em volta de mim, mano. Aí que eu fiquei em choque mesmo. Falei, nossa, agora ou é ou deixa de é. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, mano. Aí eu liguei o modo Vida Louca de novo, que eu estava falando para vocês esse dia atrás. Falei assim, ó, talvez todos vocês aí tenham uma pessoa orando por vocês na casa de vocês. E um dia Deus vai responder essa oração, cara. E vocês vão ser alcançados por Jesus Cristo. E vocês vão lembrar desse careta que parou aqui para falar isso para vocês. E é isso, mano. Eu só quero falar para vocês que Jesus Cristo morreu por vocês e que Ele... Eu acredito que naquele dia Deus olhou do céu e falou assim, meu, que legal. Eu não pedi, eu não me mostrei com Ele, eu não disse para Ele o que falar, mas Ele foi lá. Eu acredito que naquele dia eu agradei o Senhor. Aí os caras falaram assim, aí, firmeza, mano, da hora. Mandou as ideias. Esses dias atrás eu comecei a brincar com gíria aqui, depois não parava mais de falar, né? Só que até o anjo falou em gíria na Bíblia, ele falou, salve Maria. Oh, aí esse, no dialeto da rua, né? Aí esse menino falou assim, aí mandou as ideias, velho. Da hora. Só agradece. Aí eu pensei, mas eles querem que eu agradeça porque eu falei? Ele falou assim, só agradece. Eu falei, obrigado. Aí eles, não, é nós que agradece. Eu falei, então firmeza, que você pediu para agradecer. Eu falei, beleza, eu agradeço. E quantas vezes, gente? Uma vez cheguei num caixa de supermercado e falei para a moça assim, olha, Jesus Cristo quer entrar na sua vida. Ela falou assim, ele já entrou. Eu falei assim, então desculpa. Cara, na tentativa de acertar, duas vezes em final de filme no cinema, eu assoviei no final do filme e fiz apelo. Quem quer aceitar Jesus aqui? Vocês vão passar vergonha se vocês andar comigo. Eu não me envergonho do evangelho, cara. E direto eu fico mostrando para Deus que Ele pode contar comigo do jeito que Ele quiser, cara. Se um dia a igreja for perseguida, eu quero postar no Face, no Insta, em qualquer lugar e sair gritando na rua, eu quero ser o primeiro a morrer, por favor me mata, eu quero ser o primeiro. De verdade, gente. Mas tudo isso, eu estou dando só como exemplo, porque assim, nem é de mim que a gente tem que ficar falando aqui, mas eu digo assim que nas nossas experiências, a gente aprende que muitas vezes Deus, sem pedir, e vendo em nós um passo, Ele se aproxima e dá uma resposta. Meu, no primeiro filme que eu fiz o apelo, era um filme sobre Apocalipse, eu levantei e falei assim, olha, a Bíblia diz que haverão dois numa cama e um será levado, haverão dois no campo malhando e um vai ser levado, o outro vai ficar. Quem vai ser levado? Quem estiver com Jesus. Então eu quero fazer uma oração por você que quer estar com Jesus depois de ter assistido esse filme. Só que o filme era de Apocalipse, então é tudo crente lá. Aí o povo saiu cumprimentando, a paz do Senhor, parabéns, viu, a glória a Deus, a paz do Senhor. Eu falei, se soubesse tinha pedido oferta, então todo mundo já é crente aqui. Se soubesse já tinha tirado o dízimo, ao invés de... Aí eu depois, num outro filme, aí foi feio o negócio, porque ninguém era crente, era um filme nada a ver, mas eu achei um contexto lá, e o cinema lotado, eu fiz o assovio de novo, falei assim, quem quer aceitar Jesus aqui? De algum jeito eu falei, né? A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Meus amigos que estavam comigo, tudo ficou sem saber onde enfiar a cara. Falei, eu estou com meus amigos aqui, a gente vai orar por vocês. Aí, a última vez que eu fiz isso, eu falei assim, Senhor, ninguém aceitou Jesus das duas vezes que eu fiz essas loucuras aí. O que acontece? Por que o Senhor não faz junto comigo? Aí, perguntei isso, passaram alguns dias e eu fui trabalhar na casa de um amigo, e eu estava em cima da escada, minha mãe estava me acompanhando, nesse dia eu levei ela para passear comigo, falei assim, vamos dar uma volta, eu vou fazer um servicinho rápido ali. Aí ela foi comigo, eu lembro bem da cena, eles dois estavam conversando, e aí Deus me fez ver um homem chegando em casa e ajoelhando e chorando. E eu não sou de ter visões, mas nesse dia eu tive. Falei, meu Deus, o que é isso? E aí,
um outro homem chegando em casa e pedindo perdão para sua esposa. Eu falei, Senhor, do que o Senhor está falando? Ele falou assim, filho, você só vai saber o que você fez nessa terra quando você chegar na eternidade. E ele me fez lembrar dos dias do cinema. Sabe de uma coisa, gente? Deus está querendo ver cada um de nós dar um passo de fé. Muitas vezes. Ele está dando alguns sinais para nós e você, às vezes, não consegue reconhecer esses sinais. Você não consegue perceber esses sinais. Mas esses sinais são para que você cresça no Senhor. Para que você aproveite aquilo que Ele está disponibilizando para você. Por isso, meu irmão, se você tiver uma palavra aí que Deus te deu e você falou assim, eu não sei se é dele ou não, vai lá e ora e fala assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E aí se Deus não falar com você, você fala assim, ó Deus, eu vou tentar falar de algum jeito parecido aí, eu vou tentar rodear em volta e vou ver o que vai dar. E de repente, quando você vai ver, você teve uma experiência extraordinária com o Senhor e alguém é alcançado por uma obra de salvação, ou alguém é edificado. Uma vez Deus falou para mim assim, entrega uma chave na mão daquele menino. Eu falei assim, que nada a ver. O que o Senhor está falando? Nada a ver para mim, né? Que é ele que estava falando. Fala, entrega a chave, você não quer ser usado por mim? Vai lá e faz isso. Cara, eu peguei uma chave, coloquei na mão do rapaz. No que eu pus a chave, falou assim, Deus mandou te dar uma chave. E eu peguei uma chave aleatória no meu bolso, que eu usava pouco, de um cadeado, que eu sei lá de onde que era. E dei na mão dele uma chave, assim, né? E, ó, Deus mandou te dar uma chave. E esse rapaz começou a chorar. Então, gente, eu falei para vocês aqui que eu já passei muita vergonha, já fiz muita coisa que não deu certo, deu errado. Mas já fiz algumas coisas também que foram experiências incríveis com o Senhor. Já orei por pessoa doente, ela foi curada. Isso por quê? Porque eu tentei. Sabe quem tem mais chances de ressuscitar um morto? Alguém que ora por alguém que está morto e fala para ele ressuscitar em nome de Jesus. Quem tem mais chance? Um que ora ou um que não ora? Quantas vezes entrei em velório, parei do lado de caixão assim, olhava, via se a pessoa já fosse... Eu olhava assim, falava assim, encostava no caixão, colocava a mão do lado, ninguém olhava, o pessoal olhava e falava assim, esse cara é conhecido, será? Quem que é? Falei, em nome de Jesus, Senhor, levanta ele, Senhor. Eu falava assim, cochichando, sabe, meio com o olho aberto, para ninguém ver que eu estava orando. Porque Deus não me mandou fazer aquilo, mas vai que levanta. Falando, dá licença, deixa eu morrer agora. Tudo isso, sabe o que é? É vontade de ver o Senhor agindo, de ver o Senhor fazendo. É loucura, é? É sim. Pode chamar de louco, fazer o quê? É mesmo. Orar já é loucura. Você fala com alguém que você não vê e ainda escuta a resposta. Então todo mundo aqui é doido. Ufa. Eu sei de uma coisa. Deus muitas vezes olha para mim e para você, tentando fazer a coisa certa. Às vezes a gente faz do jeito errado. Mas Deus te ama tentando fazer. Deus fica muito feliz quando você tenta fazer. Então aqui Deus pode não ter se agradado da oferta, mas da oferta em si, do fruto da terra. Mas quem sabe Ele tenha se agradado da atitude de Caim, falando assim, Caim, que bom que você também se despertou para ofertar. Que bom que você também se despontou para isso. E aí a Bíblia fala que ele não rejeitou. Mesmo assim, Caim, depois de ter sido, lá no versículo 6, né, por que andas irado? E aí ele fala assim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, vamos tentar de novo, Caim. Mas eu vou te alertar, Caim, ó, a parte B do versículo 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está na porta do teu coração, e o desejo será contra ti. Mas cumpre a ti mesmo vencê-lo e dominá-lo. Cumpre a quem vencer o pecado, gente? A mim e a você. Não é Deus quem vence as nossas tentações, somos nós. Deus nos dá uma responsabilidade sobre os nossos atos, e Ele fala assim, cumpre a você vencer o pecado. Isso não é obra minha, eu só te ensinei, eu dei a palavra, te dei o Espírito Santo, te dou pastores, te dou líderes, te dou amigos, te dou gente que ora do seu lado, mas cumpre a quem? A você, cumpre a mim, vencermos o pecado. Por isso que se nós cairmos no pecado não tem desculpa.
Quando a gente cai no pecado, mas a carne é fraca, e pecado é biotônico? A carne é fraca mesmo, mas a Bíblia fala que a gente não deve viver pela carne, a gente tem que viver pelo Espírito. É por isso que Jesus falou que a carne é fraca, porque, gente, por que vocês pecaram? Porque a carne é fraca, vocês vivem na carne. E eu estou pregando bravo assim comigo mesmo, porque eu direto estou caindo também, aí eu fico pensando, por que eu estou caindo? Quando eu me pego em pecado, eu falo assim, Dilma Dona, o que eu fiz de novo? Ai, italiano, Dilma Dona. Eu falo, mas de novo eu fui pego nesse mesmo erro. E eu tenho desculpa? Não, chegar diante de Deus, Deus, eu caí aquele dia porque eu estava assim, porque eu estava assado. Deus, eu caí aquele dia por causa disso, daquilo. Não, cara, eu caí porque eu sou fraco. Eu caí porque eu sou incompetente em vencer o pecado. Eu caí porque há uma perversidade em mim que precisa ser vencida. Por mim mesmo. Eu caí porque eu sou ruim. Porque eu não presto. E ponto. Não tem que fazer. Agora depois a gente vê um outro personagem aqui, que é Abel. A participação dele na história. Ele agrada a Deus e depois morre. Parece pouco, mas ele me lembra uma pessoa. E o sangue dele tem uma voz. Olha só. Versículo 10. No versículo 8 em diante. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Aqui Caim já estava completamente desviado, cara, tentando mentir para Deus. Lógico que ele sabia onde estava o corpo do seu irmão. Onde está Abel? Não sei. Alguém que rejeita as oportunidades que Deus dá, chega uma hora que não tem mais oportunidade. E talvez até essa pergunta de Deus, porque Deus sabia onde estava o sangue, porque o sangue estava clamando, e talvez Deus soubesse onde estava Abel, e talvez essa pergunta fosse de novo uma condescendência de Deus, uma oportunidade misericordiosa de Deus, dele falar, Senhor, pisei na bola. Sabe aquela ira que o Senhor viu no meu coração? Pois é, deixei tomar a minha vida. Olha o que eu fiz, matei meu irmão. Deus fala, agora você pisou na bola feio. Mas já que você confessou, eu vou aliviar um pouquinho a sua barra. Você vai pagar por isso, mas vai ser um pouco menos. Só que aí ele foge da responsabilidade. Além de pecar, ainda fica mentindo. E aí você vê que quem começa a fazer uma mentira hoje, cara, ele vai ter que fazer 1000 mentiras para manter a primeira. Toma muito cuidado com mentira, gente. Tomem muito cuidado com isso. É um campo muito perigoso. Se você entrar nesse campo, nesse pecado de mentira, ele te complica. Porque ele se torna depois comum. Eu não falei para vocês esses tempos atrás, não sei se foi para vocês que eu falei, mas eu tenho uma conhecida que ela estava escrevendo uma carta para esses programas que ajudam as pessoas a reformar a casa, dar presente, dar dinheiro. E ela começou a escrever uma história que não era dela. Ela falou, escreve aí que eu perdi o marido. Aí ela falou, escreve aí que eu tenho 3 filhos pequenos. Aí vai vendo que, olha que coisa impressionante, cara. E ela é uma figura, cara. Ela chega a ser engraçada, sabe? Mas isso me chamou muita atenção, porque ela falou assim, escreve aí que eu tenho câncer. Aí ela começou a chorar da história dela, que era mentira. Mas ela acreditando na própria mentira. E sabe que isso acontece? Quantas vezes eu já vi pessoas mentindo com tanta convicção que parecia que, nossa, tá todo mundo errado, só esse cara tá certo, velho. Caim, diante de Deus. Cadê teu irmão? Não sei. Sou eu, por acaso, o tutor do meu irmão? Sou eu o cuidador dele? Sou eu responsável por ele? E disse Deus, que fizeste? A voz do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Desculpem, eu li errado. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Abel é uma tipificação de Jesus Cristo nessa história. Caim é uma tipificação do homem religioso. O homem que está fazendo aquilo que Deus quer que seja feito, mas do jeito errado. Abel é uma tipificação do segundo. Caim é uma tipificação da lei. Abel é uma tipificação da graça. Porque quando você olha para Abel, ele agrada a Deus,
que é a vida de Jesus, e depois ele morre. Então a Bíblia não conta o pecado de Abel, assim como Jesus também não conheceu o pecado. E o sangue de Abel tinha uma voz, assim como o sangue do nosso Jesus tem uma voz. O sangue tem uma voz. E o sangue de Jesus clamou a mim e clamou a você. Porque o sangue dele derramado na cruz não era por causa dele, era por mim e era por você. Cada gota de sangue de Jesus que caía daquela cruz estava chamando Vitor, Vitória, Pri, Renan, Eudes, Daniel, igreja. O sangue de Jesus Cristo gritou com uma voz muito alta no mundo espiritual. E lá na cruz, a morte subiu das profundezas e tentou agarrar ele. E ele morreu. A Bíblia diz que ele expirou. Então a morte abraçou Jesus. Mas Jesus é a vida. Ele é a própria vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então no terceiro dia, ele agarrou a morte e falou assim, aí, vamos, qual que é? Quando Jesus pegou a morte estremeceu. Eu creio nisso. Ele falou assim, dá de volta a minha vida porque ela não é sua. Eu morri, e meu sangue já foi derramado, e meu sangue já clamou pela igreja, o meu sangue já salvou. Agora, o Espírito Santo que vai ressuscitar todos os santos da morte, começou em Jesus Cristo, ressuscitando ele da morte, trazendo ele à vida de novo e fazendo dele vitorioso, e triunfou ele sobre a morte. E esse foi o primeiro round. O segundo vai ser na volta de Jesus, onde a morte vai ser consumada de uma vez por toda. E o sangue dele que está salpicado naquele manto dele, e o sangue de Jesus, que tem uma voz, que clama por mim e por você, vai te levar para um lugar de vida eterna. E aí a morte não tem mais vez. A morte vai ser vencida de uma vez por todas. E aí vai vir aquela pergunta, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Porque Jesus é a vida. E ele venceu a morte. Esse sangue tem uma voz. E esse sangue clamou por mim e por você.